Capítulo 79, 4, Desimprison. Naquela época, nossa firma havia contratado um pequeno número de 9.000 mercenários. E deixou-os no comando do rank 12º Demon Lord Citri. Glacialabolas não conseguiu nem resistir antes de se render, toque. Eu bati meu queixo com o meu dedo anelar. O vento soprava. As tochas se acenderam. Quando eles se acenderam, a luz criou uma longa linha. Quem deseja que a guerra não termine? Comerciantes. Quem está tentando interferir na guerra agora? Marbas. Qual empresa está encarregada de Marbas? A empresa Kyunkuska. Tudo bem. Se esse é o caso, então quem governa afirma Kyunkuska? Eu me perguntei isso. Eu imediatamente respondi. Ivar Lodbrok. Um antigo vampiro que viveu por centenas de anos e o comerciante que detinha mais hostilidade comigo antes de qualquer outra pessoa. Oh céus! Você olharia isso? Eu calmamente olhei para a faixa de luz que estava surgindo em nosso acampamento militar. Barbatos e Paimon, enquanto lentamente juntavam suas sobrancelhas, eles ainda estavam lentamente aproximando as sobrancelhas lentamente, olhando para mim enquanto eu fazia isso. Como eu pensei, Barbatos, Paimon, vocês dois são espertos. No entanto, vou oferecer-lhe duas minhas mais profundas condolências. Vocês dois acabaram entendendo mal algo em uma área decisiva. Não era um Lorde Demônio que enviara essa carta a Marbas. Ivar Lodbrok. Era o vampiro que estava no comando de Marbas e também não desejava que a guerra terminasse com quem a enviou. Eu não posso culpar esses dois Lordes do Demônio por esse equívoco. Barbatos e Paimon mantiveram sinceramente o assunto sobre o expurgo sob estrita confidencialidade. Apenas seus assessores próximos sabiam disso. Se a informação vazasse, então era sem dúvida outro Lorde Demônio que havia feito isso. Esses dois haviam pulado para essa conclusão como se fosse um fato óbvio. Esse foi o erro deles. Mesmo que as únicas pessoas que sabiam do expurgo de antemão fossem os outros senhores demoníacos, não há razão alguma para que a pessoa que enviou a carta a Marbas tivesse que ser o próprio Lorde Demoníaco. Em vez de informar pessoalmente a Marbas sobre o segredo, tudo que o vazador de informações precisa fazer é jogar a informação ao comerciante em quem Marbas confia. Por quê? O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Está certo. Rank 12º Lorde Demônio Citri. O assessor próximo de Paimon. A pessoa que aprendeu sobre a purga mais rápido do que qualquer outra pessoa. Mais importante ainda, o inimigo que é hostil para comigo e está tentando me derrubar. Sua Alteza. Naquela época, nossa firma havia contratado um pequeno número de 9.000 mercenários. E deixou-os no comando do rank 12º Demon Lord Citri. Eu não sei exatamente quando, mas foi definitivamente desde há muito tempo atrás. Uma relação que estava perto o suficiente para a firma Kyunkuska contratar um exército e deixá-los no comando daquela pessoa. O relacionamento raro que era tão próximo que a pessoa atacaria outros Demon Lords pela firma Kyunkuska e faria com que aqueles Demon Lords ganhassem dinheiro. Desde muito tempo atrás, a firma Kyunkuska e o Lorde Demônio Citri eram cúmplices com um relacionamento confortável. Depois que Citri passou a informação sobre o expurgo a Ivar Lodbrok enviou a carta a Marbas. O toque foi no momento em que meu mindinho bateu no meu queixo. O mundo finalmente soltou um suspiro de ansiedade. A luz voltou para a luz. Os muitos sons retornaram aos espasmos da morte. O tempo recuperara seu ritmo de surra e fluía rapidamente. Como esperado, Barbatos e Paimon pararam lentamente juntando as sobrancelhas e falaram comigo. Dantalha. O que há com você de repente? Você talvez não consiga ouvir as palavras desta senhora. Não. Eu ouço alto e claro. Tão claro que não consigo te ouvir melhor que isso. Eu levantei os cantos dos meus lábios e sorri. Sua Excelência ordenou que este cuidasse desse assunto antes do meio-dia, correto? Está tudo certo. Não se preocupe. Eu tenho uma compreensão aproximada de como as coisas aconteceram depois de tudo. Tanto Barbatos quanto Paimon inclinaram a cabeça na direção oposta um do outro.
O que? Perdão? Como esperado das duas mulheres que foram o primeiro amor um do outro, sua velocidade de processamento de pensamento também foi semelhante. Até os ângulos em que haviam inclinado a cabeça eram iguais. Em suma, eles eram exatamente o mesmo grau de lentidão. Apesar disso, apesar do fato, a velocidade de processamento dos pensamentos estava no jejum lado. Isso não é lamentável. A velocidade original está fadada a ser relativa. Eu falei mais uma vez enquanto correspondia a seu ritmo. Sua Excelência Barbatos. Sua Alteza Paimon. Este tem uma compreensão geral da situação. Não há necessidade de esperar até o meio-dia de hoje. Vou cuidar disso dentro de 1 hora, então, por favor, lide com os preparativos para retirar com pressa. Vá-te. Não, espere. Espere um segundo. Você entendeu a situação. Do que você está falando? Não me diga, você está dizendo que descobriu quem vazou a informação? Eu levanto minhas sobrancelhas ligeiramente. Esse é o caso, Excelência. Eu disse isso com esse significado exato em mente. Que outro significado poderia ter? Eu já ridicularizei Sua Alteza com bobagens antes. Barbatos fechou a boca. Paimon falou ao lado dela. Como exatamente? Ainda temos que realizar qualquer tipo de investigação. Existem mais de 10 lordes do demônio que poderiam ter vazado a informação. Como você poderia ter descoberto quem era sem ter interrogado ninguém? Minhas desculpas, Sua Alteza Paimon, mas as investigações são ações que são realizadas quando falta informação. Embora este possa não conhecer muitas coisas, este pelo menos sabe o suficiente para descobrir o que deve ser conhecido. Houve um momento de silêncio. Eu soltei um suspiro. Tudo bem. Quando este nasceu com razoável intelecto. Este pôde facilmente descobrir coisas que Sua Excelência e Sua Alteza ainda não sabem. Como isso é simplesmente um fato, por favor, aceite como tal. Por que razão é que este, que está no final das fileiras entre os lordes do demônio, é capaz de ter uma audiência privada com senhores e monarcas como Vossa Excelência e Vossa Alteza? Não é porque minha inteligência foi altamente elogiado? Não é nada novo. Por favor, aceite o fato de que meu cérebro tem mais rugas do que Sua Excelência e Sua Alteza e vamos primeiro discutir contramedidas. Isso mesmo. Eu esqueci completamente porque eu te empurrei em uma cela na semana passada. Dantalha, embora você seja razoavelmente bom em sexo, e tenha um rosto razoavelmente bonito, mais do que qualquer outra coisa, você é um chato bastardo irritante. Barbato suspirou pesadamente. Os céus são bastante perturbadores. Mesmo que eles dessem a esse bastardo uma boa cabeça e língua, eles esqueceram de empacotá-lo com a coisa mais importante, uma boa personalidade. Ei, seu cordeiro preto, se você fosse um pouco mais modesto, então provavelmente teríamos feito uma centena de vezes a cada vez que fizemos isso. Não. Eu não preciso desse tipo de bônus. A sério. O jogo que você me obrigou a fazer foi tão extremo que eu sinceramente me apavorei toda vez que o fizemos. Mestre ou qualquer outra coisa. Dizendo-me para tratá-lo como um escravo ou qualquer outra coisa. Parecia que ela tinha alguns parafusos soltos em sua cabeça. Peço desculpas, mas mesmo alguém como eu, que tem tanto bom senso quanto refinamento, acha isso difícil de suportar. Então, quem é o culpado? Parece que Paimon recuperou a compostura enquanto cobria a boca com o leque. Não, ao invés disso, o que você quis dizer quando nos disse para lidar com os preparativos para nos retirarmos com pressa? Por favor, explique-nos de uma forma mais calma e ordeira. Peço desculpas, mas não posso dizer a Vossa Excelência ou a Vossa Alteza o culpado ainda. Apenas saiba que este promete lidar perfeitamente com essa questão. Novamente. Olhe para esse bastardo rolar sua língua novamente. FK, não foi só 1 ou 2 vezes que isso tirou o melhor de mim. Barbatos franziu o senho. Como você planeja lidar com isso? Você está nos dizendo para simplesmente acreditar em você sem perguntas. E o que você quer dizer com retirar-se já? Você não nos vê ainda lidando com os restos de lixo ali.
Apenas esses caras sozinhos são milhares. Os milhares. Vai demorar todo dia só para acabar com eles. É sobre isso que eu gostaria de falar, Excelência. Eu sorri abertamente. Nós realmente temos que sair do nosso caminho para matar todos eles. Sua Excelência e Sua Alteza. Por favor, permita-me emprestar-se orelhas por um momento. Barbatos e Paimon olharam diretamente para o rosto um do outro. Eles então, como eu esperava, inclinaram os ouvidos para mim no mesmo ângulo e velocidade. Sorri com benevolência, como se estivesse apresentando iluminação a algumas pessoas que estavam perdidas em uma nuvem de poeira espessa. Um pouco depois. Bastardo. Bastardo insano. Rei bastardo. Não, sério, quando você fez algo assim? Você é louco, certo? Você é louco, certo? Como você pôde fazer isso sem minha permissão?